caso alguém queira depois assistir essa aula, está gravada, beleza? Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, propriedades físico-químicas dos minerais. Eu já comecei a falar sobre isso para vocês em sala de aula, tanto presencial quanto remota, mais presencial, quando eu levei vocês no laboratório, mostrei os minerais, as rochas, etc. Mas é importante a gente retomar algumas coisas para a gente dar link, tá? Então, quando eu falo de mineral, pessoal, mineral é diferente de rocha, tá? Então, rocha é composta por por um ou mais minerais. Dois ou mais minerais, pelo menos, no mínimo, tá? Então, é a junção de dois ou mais minerais para constituir uma rocha. Porque se tiver só um mineral, ele é mineral mesmo. Então, a diferença entre mineral e rocha é isso, tá? Que a rocha ela é composta de dois ou mais minerais. E aí, para a gente definir o que é um mineral, é o que, ó? Uma substância homogênea de origem inorgânica, então não tem composição orgânica no mineral, tá? Que surge naturalmente na natureza terrestre, tá? Possui composição química definida, tá? E estrutura cristalina. Então, os quatro características básicas dos minerais é estrutura homogênea, origem inorgânica, composição química definida e possui estrutura cristalina, beleza? Então, possui estrutura cristalina. São as quatro características que definem o mineral. Então, o mineral ele é basicamente isso, tá? E uma rocha é a junção de dois ou mais minerais. Então, a diferença entre rocha e mineral está basicamente nisso, beleza? Essa parte aqui eu vou pular porque a gente já falou nela no conteúdo. Então aqui nós vamos falar para vocês, basicamente, sobre as propriedades físicas desses minerais, tá bom? Que são basicamente 6. Vou só recapitular rápido. Dureza é um, traço é outro, clivagem é outro, fratura, tenacidade, flexibilidade e peso específico, certo? São aí 6 ou 7 propriedades, tá? Físicas dos minerais, beleza? Então vamos começar pela primeira, dureza. O que é dureza de um mineral? Quando eu falo dureza de um mineral, eu estou falando daquela resistência ao risco, ou quanto que vai dar também resistência à quebra, né? O quanto de dureza, de resistência que esse material tem, tá? Então, essa escala de Mohs, ela é o que define basicamente a dureza de um mineral. Eu vou abrir uma aba aqui só para a gente colocar para vocês e ver para vocês aqui. Escala de Mohs. Só para vocês verem o que eu estou falando. Uma pesquisa no Google mesmo. Pode ser no Wikipedia. Ele mostra. Aqui, ó, tá vendo? Ó, vou dar exemplos aqui para vocês. Alguns, inclusive, eu já até mostrei em sala de aula. Beleza? Então, quando eu falo de dureza, eu estou falando da resistência que esse material tem ao risco ou à quebra. Mesma definição, tá bom? Então, aqui um exemplo. Ó, aqui, tá vendo essa escala de dureza? Ela começa do 1, tá vendo? Vai do 1 aqui, ó, do 1 até o 10. Beleza. Então, aqui um exemplo de dureza 1, talco. Talco é um mineral, tá? Eu vou mostrar, eu tenho eles lá para mostrar para vocês depois em aula prática. Composição química aqui, ó, do talco. E aqui diz que ele pode ser arranhado facilmente com a unha. Então, se eu riscar com a unha, eu consigo riscar ele, facilmente quebrado. Dureza 1, pouquíssimo resistente à quebra, tá? Então, se cair no chão ou fraturar, é muito fácil você partir esse mineral. 2, dureza 2, gipsita, ou o que a gente chama de gesso. Pode ser arranhado com uma unha com um pouco mais de dificuldade, que é a fórmula química do gesso, certo? Aqui o exemplo do mineral. Calcita, mostrei para vocês calcita já.
pode ser arranhado com uma moeda de cobre, aquelas moedas de 5 centavos. Então você consegue riscar esse mineral. Olha lá, ó, CaCO3 é a composição química, dureza 3. Fluorita, um outro mineral, tá? Tá lá, ó, composição química da fluorita. Pode ser arranhada com uma faca de cozinha, tá? Então aqui está o exemplo do mineral e a dureza 4. Olha lá, ó, apatita pode ser arranhada dificilmente com uma faca de cozinha. Então tem que ter um certo grau de dificuldade. Aqui a composição química dela, dureza 5. Feldspato. Olha lá, o feldspato eu mostrei para vocês numa aula, o feldspato. Pode ser arranhado com uma liga de aço ou material de aço, canivete de aço, aço inoxidável, etc. Aqui é a fórmula química do feldspato, tá? Dureza 6, tá? Então você pode perceber que o feldspato tem menor dureza quando comparado ao quartzo, que eu também já mostrei quartzo para vocês. Ó, capaz de arranhar o vidro, ou seja, agora nesse caso, por ele ter uma dureza maior, ele que risca as coisas. Então ele pode riscar o vidro, tá? Composição química aqui definida é CO2, silicato, quartzo. Topázio, olha lá, ó, capaz de arranhar o quartzo. Olha lá, a composição química definida dele é essa daqui. Então, dureza 8. Dureza 9, coridon, que é um outro mineral, um exemplo, né? Aqui o exemplo é óxido de alumínio, basicamente, capaz de arranhar o topázio, tá? Exemplos aqui, safira, rubi, são exemplos de coridon, tá bom? Diamante, só para me fazer uma ressalva. O mineral mais resistente no planeta é o diamante, tá? Então, para quem achava que era o ferro, etc., não é. O mineral mais abundante nosso, para nós, aqui é o diamante, que tem dureza 10. Só uma curiosidade, vocês sabem como é que um diamante é polido? Alguém tem ideia de como que um diamante é polido? Hein, pessoal? Não. Então, um diamante ele é polido só por um outro diamante, tá? Só um diamante que pode polir um outro diamante. Por isso que é um material extremamente caro e valioso e precioso. Por ter alta resistência. Beleza? Composição do diamante aqui, ó, carbono. Só o carbono, estrutura de carbono, tá bom? Então aqui essa escala de Mohs, que a gente fala de dureza, ela é basicamente dar essa resistência do material menos resistente para o material mais resistente. Beleza? Certo. Então vamos voltar lá, o que a gente estava falando. Então dureza é o que a gente chama de resistência ao risco, dada por essa escala aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês hoje em aula. Beleza? Aqui coloca aqui, ó, a dureza não é gradativa ou proporcional. Diamante e grafite. Olha lá, ó, por exemplo, não é. Ele fala assim que depende muito da estrutura cristalina que esse mineral vai ter, etc. Por que ele faz essa comparação? Porque o grafite ou grafita, vou até colocar aqui na internet para vocês verem. Grafita, deixa eu só colocar aqui, ó. Grafita e diamante. Vamos fazer só uma comparação para vocês verem. Tem imagens aqui que comparam os dois. Aqui, pronto. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem, ó. A primeira é a grafita, que é um mineral. E a segunda, o diamante. Tá vendo que eu estou apontando aqui? Um deles, os dois, qual que é a semelhança entre os dois? Um é um mineral e o outro não é mineral, tá? A semelhança, que os dois, a composição química é carbono, tá? Então, o grafite é composto por carbono e o diamante é composto por carbono. Qual que é a diferença entre
2, estrutura cristalina. Então, o diamante possui estrutura cristalina e maior resistência. Na escala de Mohs, ele fica ali numa resistência de 10, que é a resistência máxima. E o grafite fica de 1 a 2, resistência 1 a 2, ou seja, resistência extremamente baixa. Então, olha para você ver a diferença. O que uma estrutura cristalina pode proporcionar para um mineral. Beleza? Traço. O que é traço, gente? O traço é a cor do mineral, vamos dizer assim, definir de uma forma bem simples. O traço é a cor que esse mineral apresenta quando reduzido a pó, porque existe diferença, tá? Então você olha para um mineral, por exemplo, e você vê coloração cinza, e quando ele está na forma de traço ou na forma de pó, ele é branco. Então existe uma mudança na coloração quando ele está em estado de pó, tá? Então quando ele está em estado de pó, qual é a cor que esse mineral apresenta? Beleza? Isso é o que eu chamo de traço, certo? Clivagem. Então, vamos lá. Clivagem, que é uma outra propriedade física, é a propriedade que dos minerais se partirem em determinados planos. Então, clivagem basicamente é o seguinte: quando o mineral ele é quebrado, como ele é quebrado, tá? Qual é o plano de quebra dele? Aí aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Aqui, por exemplo, ó, é, é, tem alguns planos, né? E se é proeminente, se é perfeita, se é distinta, se é extinta, etc. Aqui eu tenho uma imagem, que essa que eu acabei de mencionar, que mostra basicamente esses planos de clivagem. Então, olha só, o A, um plano de clivagem, o B, dois planos de clivagem, o C, três planos, o D, vários planos, só que com angulação, e aqui prismático. Olha lá, ó. Plano de clivagem. A, direção única, um plano apenas. B, se faz em dois planos, quebra em dois planos, praticamente um quadrado. C, segundo três direções, certo? Tridimensional. E D, três direções em ângulos retos, e em ângulos não reto, perdão, ou angular. E depois octaedro, tá? Então isso é o que eu chamo de clivagem, que é planos de quebra do mineral. Quando ele é quebrado, qual é o plano de quebra dele? Então lembra que eu mostrei para vocês da mica? Lembra da mica, aquela película de celular quebrada? O plano de clivagem dela ele é um só, que é o laminar, tá? Porque possui estrutura laminar. Por isso que ele só quebra, tem um plano de quebra. Beleza? Então o que eu chamo de clivagem é isso. É como que esse material é quebrado. Fratura. Quando os minerais não se partem em planos, mas seguram uma superfície irregular, tá? Então, é quando esse mineral ele quebra e ele apresenta com cavidades, etc. Muito comum com geodo, por exemplo, com ágata, etc. Tá? Que são minerais que apresentam essa característica de fratura. Tenacidade, resistência ao choque de um martelo ou ao corte de uma lâmina de aço, tá? Então, quanto de tenacidade esse material tem é justamente para proteção, etc. Tá? Era essa a ideia nossa quando a gente começou a estudar essas propriedades físicas aí dos minerais. Flexibilidade. Então, propriedade que os minerais possuem de sofrer deformações. Então, se ele é elástica, é o seguinte, ele deforma, deixa de existir quando retirar o esforço. Então, o que acontece? O elástico é o seguinte, ele deforma, ele consegue consegue se deformar, mas ele retorna ao seu estado original. Exemplo da mica. Então, por exemplo, se eu pegar uma folha de mica e entortar, eu estou fazendo um esforço nela e ela está entortando. Se eu retirar esse esforço, ela volta a ser o que era antes. Isso é o que eu chamo de propriedade elástica. E propriedade
plástica é quando eu faço a deformação, deformo por alguma força mecânica, física ou química e não se volta mais ao que era antes. Fica deformado, certo? É o que eu chamo de plástico, tá? Propriedade plástica. Deixa eu colocar para carregar o computador, que está quase pedindo aí. Beleza. Então, flexibilidade do mineral é basicamente isso. E a última, para falar sobre propriedades físicas dos minerais, é o peso específico, ou o que a gente chama de densidade. Então, o que é densidade? É o volume, tá, do mineral, peso, ou o peso mesmo, o volume, peso dele, e o peso da água destilada, tá? Porque daí a gente vai tirar, quando eu pego o mineral, coloco ele numa superfície úmida, onde eu tenho o peso, desculpa, onde eu tenho o peso do mineral, e aí eu jogo ele em um ambiente submerso em água destilada e calculo a minha densidade, tá? Então, quanto ele é denso dentro de uma água destilada, certo? Fatores que influenciam no peso específico: a natureza dos átomos que constituem os minerais, a estrutura atômica e etc. Tá? Então, por exemplo, o peso específico do diamante, por ele ser um mineral mais compacto, né, ele tem um peso específico ou uma densidade maior do que comparado com o grafite, que não tem essa complexidade ou menor ou quantidade de átomos, tá? Por isso que o mesmo peso, vamos colocar assim, colocar o mesmo massa, o mesmo volume de um diamante ou grafita tem diferença na densidade, beleza? Aí agora vamos para propriedades ópticas, mas que também são físicas. O brilho é o quanto que esse mineral reflete a luz, tá? Então, por exemplo, se eu olho para o mineral e olho para a luz, ele está refletindo a luz, ele tem um brilho, tá? Se ele não reflete a luz, ele é opaco, certo? Ou seja, ele tem pouco brilho. Então, brilho e opacidade são as mesmas definições, tá? Define o que é brilho. Então, por exemplo, aqui, ó, brilho metálico, semelhante ao brilho dos metais polidos, e não metálico, outros aspectos: vítreo, sedoso, acetinado, graxo, resinoso, diamantina, etc. Tá? Então, muito brilho é quando ele reflete muito a luz, e pouco brilho é quando ele absorve a luz e ele não reflete. Aí, no caso, ele seria mais opaco. Tá? Cor. Cor é a observação em superfície da fratura recente. A superfície exposta ao ar se transforma quando a película de alteração. Então, cor é basicamente como você vê o mineral. Diferente de traço, tá? Só voltar lá para o traço, tá? Que traço é a mesma coisa, só que é quando é a cor do mineral reduzida a pó. E cor aqui é a cor do mineral quando ele é encontrado na natureza mesmo, sem ser reduzido a pó. Então, cor e traço, ele tem semelhanças, porque os dois falam de coloração. Uma do mineral intacto e a outra do mineral reduzido a pó, tá bom? Essa não pode confundir, cor e traço, tá? Propriedades químicas agora dos minerais. Os minerais, eles são divididos em basicamente 5 grandes grupos: os óxidos, os silicatos, os sulfatos, os carbonatos e os sulfetos. Então, aqui os óxidos, que seriam, na verdade, minerais que têm oxigênio na sua composição, são oxidados pelo oxigênio, tá? Então, aqui o gelo, a hematita, magnetita, por exemplo, o óxido de ferro é hematita, tá? Os óxidos de ferro aqui, ó, hematita e magnetita, tá? Que são muito extraídas hoje pela Vale do Rio Doce, né? São os dois minerais mais, assim, requeridos, né? Esses óxidos de ferro aqui, a magnetita e hematita, são esses minerais que são bem, assim, procurados pela Vale do Rio Doce, tá? Aí tem os óxidos hidratados, né? Óxido de ferro hidratado, geotita e bauxita, que também é um outro tipo de óxido de ferro hidratado, beleza? Aí depois dos grupos dos óxidos, nós temos os carbonatos. O que é carbonato? Que tem cálcio,
mais carbono. Então, CaCO3, tá? Então, todos os minerais que têm CaCO3, né, o exemplo da calcita, dolomita, magnesita, siderita, todos esses CaCO3 tem essa composição, óxido de carbono, tá? CO3. Então, todos os que têm essa composição CO3 é o que eu considero como carbonatos. Então, calcita, CaCO3, dolomita, CaMgCO3, magnesita, MgCO3, siderita, Fe ou ferro, FeCO3, que é todos eles a composição de óxido de carbono, beleza? Silicatos. O grupo dos silicatos é o que apresenta, aqui não tem, né? Não tem a composição química, mas o silicato é SiO2, então é o que eu chamo dos quartos lá, por exemplo. Então, grupo dos quartos, grupo dos feldspatos, grupo das micas, grupo dos piroxenos e anfibólios, todos esses, que inclusive dentro do silicato são os mais abundantes e os principais mais encontrados na crosta terrestre, são os silicatos SiO2, beleza? Não está aqui na minha anotação, mas é SiO2, beleza? Depois os sulfetos. Sulfetos são todos os minerais que têm enxofre na sua composição. Então, por exemplo, óxido de ferro, óxido de ferro não. Sulfeto de ferro, sulfeto de zinco, sulfeto de ferro e cobre, tá? Então, pirita, blenda, calcopirita, todos esses são galena, todos esses são exemplos de sulfetos, beleza? Sulfatos. Sulfatos é todos aqueles que têm SO4, óxido de enxofre. Então, óxido de enxofre de bário, óxido de enxofre de cálcio, e etc. Por exemplo, aqui, barita e gipsita. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Aqui o exemplo dos silicatos que a gente tinha falado, né? A gente não deu exemplo lá, mas deu exemplos aqui, ó. Os silicatos. Nós temos os grupos do seu de espaços, tá vendo aqui, ó, SiO2, tá vendo? Tem silício mais oxigênio. Se tiver silício mais oxigênio na sua composição, é um silicato, tá? Então, aqui o exemplo dos feldespatos, o exemplo dos quartos, aqui, ó, SiO2, a sílica pura. Os piroxenos e anfibólios também. Deixa eu ver se tem a fórmula química. As micas também tem esse óxido de silício, etc. Beleza? Bom, aí aqui, deixa eu ver. Bom, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, tá? Falar um pouquinho sobre essas propriedades. Aí na aula presencial eu vou mostrar para vocês a dureza mesmo desses materiais. Eu tenho alguns materiais lá que a gente pode averiguar essa dureza, tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Professor. Sim. Os sulfatos eram quais? Barita e... Sulfatos, barita e gipsita. Sulfato é quando tem óxido de enxofre, tá? SO4. Beleza? Mas os mais abundantes, galera, só falar para vocês assim, vamos fazer uma observação. Os mais abundantes e o que vocês, inclusive, vão utilizar na vida profissional de vocês, desses minerais todos, são os silicatos, tá? Aqui, ó, esse grupo aqui, ó. Esse grupo de minerais é os mais abundantes na crosta e os que vão constituir a maioria dos minerais que vocês vão ver aí. Tanto os minerais, por exemplo, o granito, o mármore, a ardósia, todos esses são silicatos, tá? São minerais que vocês vão utilizar aí na construção civil, que vocês vão utilizar para a fabricação de cimento, ou melhor, para fazer fundação, para você fazerem a lama asfáltica, todos esses minerais utilizados aí vão ser do grupo dos silicatos. A maior parte da construção civil utiliza os silicatos. Depois dos silicatos, vem os carbonatos, tá? Então, esses dois grupos aqui, ó, são os principais para vocês, tá? Os carbonatos e os silicatos. O primeiro, silicatos, que vocês vão usar mais, bem mais. Então, todos os minerais e rochas que vocês forem utilizar em construção civil,
tanto para acabamento, quanto para piso, quanto para construção, para piso, revestimento, né, de parede, todos vão ser silicatos. Agora, para fabricação de cimento, vocês vão utilizar esses dois aqui, ó, ou calcita ou dolomita, tá? Então, aqui são os grupos dos carbonatos, que é uma das aulas práticas nossas, nós vamos mostrar isso para vocês. Como que os cimentos são produzidos. Cimento Portland. Então, por exemplo, ó, se eu colocar lá, só para a gente fazer uma observação para vocês. Cimento Portland. Deixa eu só colocar para vocês aqui, composição. Não, Deixa eu fazer ao contrário aqui, senão eu não vou conseguir pesquisar. Não. Ó, vocês colocam assim, ó, cimento Portland, tá? Aí eu quero que eu use aqui composição. Olha lá, ó, só para me mostrar para vocês, só uma curiosidade, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Cimento Portland, tá? Ó, gesso, calcário, tá vendo aqui, ó? Material pós-alâmico, escória de siderurgia e gesso. Clinker mais gesso, tá? Então, ó, no cimento Portland comum, eu tenho de 95% a 99% de gesso, 1 a 5% de escória de siderurgia, 1 a 5% material pós-alâmico e 1 a 5% de calcário. Calcário é um mineral que ele vem de origem, aqui, ó, rochas carbonáticas, tá? Então, os dois principais grupos que vocês vão aprender, vão ver na vida de vocês, vão ser esses, silicatos e carbonatos, beleza? O restante, eles são para outras profissões. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Sim. esse grupo aí dos piroxênios, o que são eles? Piroxênios. Isso, piroxênios. Aqui, ó, deixa eu só pegar aqui a fórmula química deles. Deixa ficar mais fácil para nós, né? Piroxênios são minerais, tá? Deixa eu só pegar aqui piroxênios e anfibólios, tá? Deixa eu só pegar a composição química deles aqui. Eu tinha aqui, deixa eu ver se eu coloquei nesse material. Piroxênios. Aqui, ó. Os piroxênios e anfibólios são aqui não vai ter, né? Grupo dos quartos, feldspatos, quartos, piroxênios e anfibólios. É isso aí. O que é esse grupo de piroxênios e anfibólios? Eles são minerais em que tem silicato, ou seja, silicato seria silício e oxigênio, e que contém na sua constituição ferro e magnésio, tá? Então, por exemplo, se eu só pegar um aqui, por exemplo, aqui, se eu pegar um e jogar na própria barra de pesquisa nossa. Vou colocar aqui, ó, composição química dos piroxênios e anfibólios. Opa. Então, olha só aqui, ó. As piroxênios podem ser representadas pela fórmula geral, olha lá, ó. Silício, oxigênio, alumínio, e aí tem ferro e magnésio. Tá vendo aqui, ó? São minerais. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. São minerais aqui, ó. Certo? Que na sua constituição química eu tenho silício, oxigênio, porque são silicatos, e aí tem magnésio, tem cálcio, tem sódio, tem potássio, né? Aqui é a horniblenda, que é um anfibólio, tá? A horniblenda ela tem cálcio, sódio, potássio, magnésio, ferro, alumínio, silício,
oxigênio e assim por diante, hidrogênio e tal. Aqui é o diopsídio, que é um piroxênio. Tem cálcio, magnésio, silício e oxigênio. Então é basicamente um mineral em que ele vai ter na sua presença aí ferro e magnésio. Certo? Não sei se eu tirei essa dúvida. Ok. Beleza? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Esse material que o senhor mostrou pra gente, tem como o senhor disponibilizar ele no portal? Sim, tem como sim. Eu queria enviar por aqui, na verdade, mas eu não consegui fazer isso, cara. Vocês já pegarem logo. Opa, seria ótimo. Renata acabou de entrar. Agora que eu vi ela entrando aqui. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Tem algum e-mail aí que eu já posso enviar? Vocês enviam para a turma? Que eu acho que é até mais fácil do que eu postar no portal. Vocês têm algum e-mail aí? Acho que o e-mail é a da líder de sala, só que ela não tá na aula. Eu posso enviar para você, então, você encaminha para ela depois? Fala seu e-mail aí. Carlos Fernando. Opa, Carlos Júnior, tudo minúsculo e junto. Tá, Carlos Júnior, 0802 0802 @hotmail.com. Eu vou colocar aqui aula. Eu nem sei. A gente está no 10º encontro, no 9º encontro, né? Professor, já que tá só a gente na turma, manda pra mim também. Beleza, mando sim. Não tem importância não. Fala para mim o seu aí. Fala para mim aí o seu. Borges Campos Ah, 12 @gmail.com. beleza. Ficou 722 lá, professor. Confirma aí, Borges Campos. Tá errado esse É e-mail 12. aqui. O senhor colocou 122. É 12 arroba. Arroba, aí, pronto. Isso aí, tá ok. Professor, Sim, manda tá pra mim errado. também que eu não conheço ninguém da turma. Depois eu não vou conseguir entrar em contato com ninguém. Fala para mim aí, fazendo um favor. O seu. Ravene? Assim? Não. É NY. Isso. Underline Renata. @hotmail.com. Vai lá, filha. Beleza. Então eu vou anexar aqui para vocês. Beleza, enviado aí para vocês, tá? Aí vocês encaminham para o restante da turma, tá bom? Quem quiser. Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida aí, pessoal, que vocês queiram comentar, conversar sobre? O resultado da parcial só vai lançar no portal? Quando? Vocês querem ver aqui? Eu já tenho ela aqui, mas eu Nossa, seria não... ótimo. Fala aí, quem é que tá falando? O Ender, né? Ender, isso? Vamos lá. Você ficou com 1000 pontos. Tá 1000 ok. pontos. Somando já com o que eu já tinha atribuído anteriormente.
Tá, ok. Beleza? Obrigado. Quem mais? Carlos? 1000 pontos também. Fabrício. Eu, Renata. Fabrício vai ficar com 763, tá? 500 pontos mais 263 do anterior que eu tinha atribuído. Beleza? Renata. A L Renata. 1000 pontos também. Você fechou. Atingiu a pontuação. Beleza? Carlos, Fabrício, Renata e Wender. Vocês mesmos. Mais algum questionamento, pessoal, que vocês queiram fazer? Tranquilo, professor. Fechou. Então tá. Então eu vou encerrando então aqui para vocês, tá bom? A Renata, eu acho que ela não estava desde o início, né? Eu falei da prova também. Renata ficou com... Deixa eu só ver aqui seu nome. Você ficou com 9, tá, Renata? Aham. 9 na avaliação. A questão que você errou... Foi no chute. Não, a que você errou foi essa daqui, quer ver? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, eu consigo ter acesso. Ai, tenho certeza que foi que eu chutei. Ó, aqui, ó. A que você errou foi essa daqui, ó. Questão 6. Questão 6. É. O certo era laminar colunar prismático, tá bom? Tá. Por quê? Porque dentro das estruturas do solo, a granular ela é propiciada pela parte viva do solo, né? Os micro-organismos, bactérias, a macrofauna, como minhocas, cupins, besouros. Eles que proporcionam a matéria orgânica viva que proporciona a estrutura granular. E ela vai de encontro, vai contra o que a gente chama de compactação ou aumento da densidade, tá? Então, essa estrutura aqui, ela descompacta o solo. Ela é o contrário. Então, as únicas estruturas que podem são as que não é granular. Então, todas as questões tinham granular, ó, granular, granular, granular e granular. A única que não tinha era a letra C, laminar, colunar e prismático. Beleza? Beleza. Então tá. Pessoal, eu vou encerrando então, tá? Vou parar a gravação aqui.